Boa tarde, meu nome é Renata e eu gostaria de agradecer a sua presença aqui nessa apresentação e por ter tirado um pouquinho do seu tempo para me ouvir. O meu título é Apontamentos Introdutórios de Saberes Pedagógicos Musicais entre Maria Montessori e Edwin Gordon, uma pesquisa em construção. Esse é um recorte, na verdade, de uma pesquisa em construção na Universidade de Brasília, no departamento de música, onde eu faço o mestrado atualmente. Inicialmente, a pesquisa se originou a partir do momento em que eu comecei a trabalhar, na verdade faz há um longo tempo, e aí eu comecei a pensar sobre como as crianças aprendem música, qual que seria a melhor forma de se ensinar música para essas crianças, qual a metodologia que seria mais a viável ou que realmente desse um resultado para a vida musical dessas crianças. Foi então que eu comecei a perceber que era necessário ter especificações no ensino musical para crianças da primeira infância e, segundo a BNCC, essas crianças são de 0 a 5 anos e 11 meses. E aí, percebendo essas especificações tão necessárias para essa faixa etária, foi que eu comecei a pesquisar de forma individual e não acadêmica sobre os teóricos que falavam sobre a aprendizagem musical, sobre como funciona o aprendizado musical no cérebro das crianças dessa idade. E então, eu conheci dois autores, Maria Montessori e Edwin Gordon. O principal ponto crucial assim dessa pesquisa, na verdade, e desse artigo, parte do momento em que eu me pergunto, como professora, quais as ações que eu posso implementar para promover uma aprendizagem musical respeitosa, autônoma, onde a criança seja o centro do fazer musical. O objetivo, na verdade, não é mais buscar quais as ferramentas que eu posso utilizar para ensinar essas crianças, mas sim como elas aprendem e quais são as ações que eu posso ter nesse ensino musical que façam com que essa criança consiga fazer música não apenas dentro da sala, mas também fora dessa sala de aula. Percebi que essa era uma demanda de alguns colegas também, principalmente para essa idade, e comecei, depois de um tempo, a trabalhar numa escola montessoriana. Nessa escola, eu pude ter contato com a teoria da Maria Montessori e conseguir entender quais são as grandes áreas que ela estava trabalhando, e em uma dessas áreas, na área sensorial, é onde a música é ensinada, é pré-estabelecida, na verdade. E o desenvolvimento da educação musical pelo método Montessori aconteceu através da Maria Montessori e através da Ana Maccheroni. Juntas, elas formularam 28 álbuns em que descrevem os trabalhos que as crianças vão realizar de forma gradativa para aprender música. Já o Gordon, ele trouxe para nós a teoria da aprendizagem musical, a Music Learning Theory, em que ele, na verdade, buscava entender como que funciona o aprendizado musical e não quais as ferramentas que nós utilizamos para ensinar música. Bom, partindo desse pressuposto, eu gostaria de trazer um pouquinho sobre cada autor. O método montessoriano parte primeiro do entendimento de que o professor ele não é o conhecedor absoluto. Ele, na verdade, é um guia dentro da sala. Só que nesse papel e nessa função de guia, ele precisa observar, conhecer as crianças, descobrir qual é o interesse dela, entender qual é ali o momento em que ela tem a janela de aprendizado aberta para poder realmente mostrar e apresentar os trabalhos e depois permitir com que essa criança utilize esses trabalhos de forma autônoma e individual. O professor facilita, na verdade, a criança a aprender sozinha, através dos materiais propostos, de um ambiente preparado e de um adulto preparado. Então, essas são bases importantes para o trabalho da Montessori. Dentro da área sensorial é onde se encaixa realmente o fazer musical, que não é totalmente separado. Numa sala montessoriana, as grandes áreas estão disponíveis para todas as crianças e dentro delas a área sensorial, onde a gente desenvolve esse aprender musical. Ela diz então que é necessário que o professor seja um adulto preparado, ou seja, que ele tenha conhecimento do material, que ele seja um observador, que ele saiba ali que aquela criança, o que aquela criança pode aprender naquele momento
e qual conteúdo que seria mais viável para aquela criança apresentando a ela. Mas ele apresenta sem a necessidade, na verdade, da criança tomar aquilo como verdade para si ou escolher aquele trabalho. Ela escolhe o trabalho de acordo com o período em que ela está no desenvolvimento. Outro ponto importante na teoria da Montessori é ter um ambiente preparado, um ambiente que seja totalmente acessível à criança e que produza essa autonomia para ela. Ou melhor, que produza essa autonomia, que permita com que ela tenha essa autonomia, na verdade. Outro ponto muito importante na teoria de Maria Montessori é que o ambiente preparado e o adulto preparado gera uma criança equilibrada. O que seria isso? Uma criança que sabe manusear o trabalho, uma criança que consegue realmente desenvolver o aprendizado e evoluir gradativamente nesse aprendizado. Dessa forma, eu gostaria de finalizar sobre Montessori e partir um pouco para falar sobre o Gordon. O Gordon que desenvolveu a Music Learning Theory, que é a teoria de aprendizagem musical, a única teoria até atualmente que busca entender como aprendemos música. E a partir do Gordon é que começou-se a pensar nessas estruturas de aprendizagem musical. Gordon cunha esse termo de aprendizagem musical de uma forma muito apropriada. Ele traz que as crianças, para aprender música, precisa estar em condições físicas, neurológicas, sociais e psicológicas adequadas. Caso contrário, ela não vai ter uma aprendizagem musical bem pré-estabelecida, uma aprendizagem musical que fica ali para toda a vida. Ele nos diz também que a família, e não o professor de música, mas a família, é a primeira a possibilitar esse aprendizado musical para a criança, através de uma guia informal. E a função dessa família é alimentar essa criança musicalmente. Da mesma forma que nós alimentamos as crianças de uma forma linguística, nós devemos alimentar as crianças de forma musical também. Não necessariamente tendo como padrão os estabelecimentos estéticos de uma escuta musical, mas oferecer música com cardápio variado é uma necessidade dentro da teoria de aprendizagem musical. O fazer da musical da criança é recebido nessa família e pelo professor com respeito e com credibilidade. A partir do momento que essa criança começa a fazer a sua música interna, o professor começa então a oferecer a ela guias vocais, guias rítmicos, que na verdade por Gordon são chamados de tonais, que seriam os nossos melódicos e harmônicos, e os guias rítmicos mesmo. Então, a partir daí, a criança vai acumulando uma biblioteca musical e vai fazendo música de uma forma autônoma, sem necessariamente ter que ter um adulto mostrando a ela qual é o caminho necessário. O adulto tem um papel de oferecer música a essa criança dentro da TAM, que é a teoria de aprendizagem musical do Gordon. Ele partiu do princípio de como nós aprendemos música. Será que a gente aprende primeiramente pela escrita? A gente aprende primeiramente por imersão? E aí ele começou a se questionar sobre essas questões e Maria Montessori nos traz algumas respostas de como as crianças também aprendem música. E eles já começam a se correlacionar aí, porque eles trazem essas definições. Gordon trouxe também como pensar e falar música. O pensar e falar música, na verdade, parte do princípio de que todas as crianças precisam entender música assim como elas aprendem e entendem a língua materna. Desse modo, a criança falaria o musiquês desde o início da vida. Outra coisa que o Gordon traz, bem importante, é justamente o currículo baseado no processo de maturação das crianças. Cada criança, em sua faixa etária, em seu período de desenvolvimento, em sua janela de desenvolvimento, segundo Gordon, tem um currículo para ser desenvolvido, assim como Maria Montessori propôs. Dessa forma, nós observamos que os autores desenvolveram, cada um em sua parte, um currículo musical específico para cada período de desenvolvimento. Eles nos propõem sugestões práticas para todos os adultos que conduzem essa aprendizagem musical. Eles propõem materiais que estabeleçam essa aprendizagem musical de uma forma física também, de uma forma bem geral, não apenas de uma forma escrita.
e eles discutem sobre quais são as melhores práticas para a primeira infância. Desse modo, eu decidi escrever esse artigo como uma forma, na verdade, de repensar a minha prática e trazer algumas reflexões também para a prática dos professores aqui do Brasil que trabalham com essa faixa etária. Quais seriam, então, as práticas mais respeitosas, segundo esses autores, e trazendo para a nossa realidade, né? Para essas crianças da primeira infância? É possível estabelecer pressupostos desses outros autores, de Gordon e da Maria Montessori, dentro da nossa aula, que promovam realmente esse aprendizado e essa autonomia musical? Quais são os aspectos que a criança que é exposta a esses métodos, né, podem trazer para nós dentro da sala? Quais são os resultados dessas intervenções? São algumas questões que, na verdade, vão delimitando a minha pesquisa, mas que eu gostaria de trazer para esse artigo para nós pensarmos um pouco. Desde já, então, eu agradeço tanto a você por ter ficado aqui até o final, agradeço também o 6º Congresso, o 9º Congresso nas Nuvens, agradeço também ao UNB por me propiciar realmente esse momento de pesquisa e a todos os que de alguma forma conversam comigo através desse vídeo. Desde já, muito obrigada.